Marcelo Godoy, nosso co-presidente e corregedor, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior, que está para chegar, desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, desembargador eleitoral Guilherme Federico Hernandes Dens e desembargador José Rodrigo Sade, desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Quanto à ata da sessão anterior, da 23ª sessão presencial, todos de acordo? Então, declaro-as aprovadas. Tem algum processo para adiar, retirar de pauta? Senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, é verdade. É que eu não tive a oportunidade de almoçar hoje ainda. Senhor presidente, eu estou retirando de pauta meus processos de araucária. Eu recebi alguns advogados pela manhã. Eu preciso fazer um ajuste no voto. Estou adiando eles para o dia 7, senhor presidente. Como todos são de araucária, eu estou retirando todos os meus processos de pauta. Fica daí a prestação do dia. São todos de araucária. Hoje só tem processo de araucária. A prestação de contas de araucária, a sentença basicamente é a mesma, eu preciso fazer essa adequação no voto, senhor presidente. Tá. Sabe os números aí? São todos os processos da minha relatoria. Todos eu também. Eu já lhe informo, senhor presidente. 4/16. Exato. Fico adiado para a próxima segunda, é isso, né? Eu só fico com a vista que eu estou, que é o processo, que eu estou com vista do processo de Pato Branco não, desembargador, retornei para Vossa Excelência, né? Esse dá para julgar. Esse dá para julgar. Tá. Não, mas está com a desembargadora Cláudia, não está comigo. Tá, então vamos resolver sim. Aquele de Pato Branco que eu estava com vista, eu devolvi semana passada, 17? voltou. Eu achei que estivesse com vistas. Não. Tá, então é adiado 4/17 para a próxima segunda, né? Isso. Eu falei com sua assessoria, desembargadora. A Jamile estava até preparando a adequação. Curiosamente, ela me perguntou desse processo hoje, perguntou se eu sabia como o doutor iria votar. Vamos julgar esse, daí liberamos o desembargador. Mais algum para adiar, retirar de pauta? Bem, então, o primeiro da pauta é esse aqui do desembargador eleitoral Júlio Jacob. Qual que é esse número que está com vista? Então, senhor presidente, estava com vista comigo. Na última sessão, a desembargadora Cláudia pediu... Sabe o número dele? Não sei, porque eu não... Qual que é esse? É o 41 da pauta, senhor presidente. 41. Então, chama o julgamento número 41 da pauta. A informação que eu tenho da sua assessoria, desembargadora, é que o voto está adequado no sistema. Esse é o de Miraselva, né? Também é o que eu pedi de volta, mas o de Pato Branco não. 41. Eu só preciso de um tempinho para poder conectar aqui, porque eu não estou conseguindo. Está com vista para aqui o 41. Consta no sistema com vista para o desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. O de Miraselva eu peguei de volta, esse que não. Esse é Pato Branco. Exato, senhor presidente. Bom, se consta com vista para mim, não tem problema, a gente pode dar prosseguimento. Nesse processo, desembargador presidente, o voto que estava lançado no sistema era um voto mantendo a condenação e o voto oral proferido por Vossa Excelência foi no sentido de negar provimento. Né? O voto ainda lançado no sistema está... ingressar no sistema. Então, o senhor concorda com a nova versão? Eu concordo com a nova versão, tive a oportunidade de ter acesso. Mas sob outro fundamento, senhor presidente. A desembargadora Cláudia, ela entende que nesse caso, não seria o caso de aplicar a multa, porque ela entendia que não havia ali... Descontextualização. Né? Eu entendo que há descontextualização, mas que o ofendido não é o candidato. Então, a representação... esse vídeo a gente já tinha... Lembra, Panza, nós fomos na última sessão, nós já tínhamos julgado. É o caso do atual Conselho do Tribunal de Contas, Agostinho Zucchi. É um vídeo pesado que o próprio conselheiro pediu o direito de resposta e a gente acabou concedendo. Esse tribunal concedeu, acho que por unanimidade de votos, maioria de votos, acho que foi 5-2 ou 4-3, entendendo que era o caso de dar direito de resposta. Por quê? Porque a legislação permite, senhor presidente, apenas que o ofendido entre com a representação de direito de resposta. Não cabe ao ofendido, não candidato, entrar com um pedido de representação que possa gerar multa. E por esse fundamento, ou seja, falta de legitimidade do candidato da coligação, dada que a ofensa foi dirigida contra o conselheiro Agostinho Zucchi, eu estou também negando
provimento ao recurso, então é por fundamento diverso. Mas não é, desculpa, mas não é por fundamento diverso, porque eu considero isso, que realmente nós concedemos para um terceiro, mas que aqui não há nenhuma descontextualização eleitoral em relação aos a coligação impetrante. Então, eu acho que não há nenhuma distinção na fundamentação, porque os dois fatos foram levados em conta. Tá ótimo. Então, eu adiro ao voto da desembargadora Cláudia, e se, eventualmente, na versão que for circularizada, senhor presidente, eu tiver alguma manifestação, complemento, eu faço o voto complementar, tá? Se me permitir. Certo. Bem, então, todos de acordo agora com o entendimento que é negado o provimento do recurso, seria isso, né? Então, anuncio o processo, 41, é negado o provimento ao recurso. O desembargador eleitoral Jacob tem compromisso agora no tribunal, né? Sim, senhor presidente. Tem mais algum seu? Não, né? Tem algum de quórum integral, hein? Em vez do quórum integral, qual que é? Aproveitar o desembargador Juninho. Chama a julgamento aqui o quórum integral. Número 34 da pauta, de relatoria do desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que está com a palavra. Senhor presidente, só me dê mais um segundo que o meu computador reiniciou. Eu também reiniciou. Está girando aqui faz um bom tempo. Certo. Bem, e também, né, merece o registro aí do sucesso do encontro, né, protagonizado aí pelo nosso corregedor, co-presidente, o Luiz Osório Moraes Panza, foi um sucesso em Foz do Iguaçu, então parabenizamos, né, o desembargador Luiz Osório Moraes Panza pela excelência do evento aí realizado na semana passada. Exato, senhor presidente, se eu puder, eu uso da palavra. Senhor presidente, a gente teve a oportunidade, a partir de quinta-feira, acompanhar o Colégio de Corregedores Eleitorais da Justiça Eleitoral. Foi, eu acho que o mais bem organizado e o que contou com o maior número de adesões e participações. O TRE do Paraná, liderado por Vossa Excelência, mas capitaneado nesse projeto pelo desembargador Panza, mostrou mais uma vez que está à frente dos eventos, e sem modéstia, desembargador Panza, até disruptivo o evento, saiu um pouco daquela convencionalidade de reuniões que se cita as autoridades por 30 minutos e a palestra tem 15. O desembargador Panza conseguiu montar um ambiente inclusivo, de bom gosto, com muita discussão de alto nível, trazendo casos que podem ser replicados dos diversos TREs para outros TREs. A troca de experiência foi muito grande e, mais uma vez, não posso deixar de parabenizar toda a organização, na pessoa do desembargador, mas também de todos os funcionários, da Cris Galperin, do Márcio, toda a equipe, e eu diria multidisciplinar, porque também se somou, né, desembargador Panza, os funcionários da região de Foz do Iguaçu, que fizeram todo o esforço para receber todos muito bem, a participação muito relevante da ministra Isabel Galotti, também do nosso corregedor do Tribunal de Justiça, desembargador Bodier, que antecedeu o desembargador Panza aqui, que foi quem trouxe o evento para cá, merece esse destaque importante. Então, queria parabenizar o tribunal mais uma vez, em especial o desembargador Panza, e também, presidente, só para não me fazer uso da palavra outra vez, destacar a presença na nossa sessão de hoje da doutora Daniele Galvão, membro do TRE de São Paulo, que está brilhantando aqui com a sua presença a nossa sessão. Eu queria cumprimentar, a doutora Daniele já foi incluída mais uma vez na lista de recondução, que vai ser submetida ao presidente da República, por maioria absoluta dos membros do TJ de São Paulo. Então, dar as boas-vindas para a doutora Daniele também e, mais uma vez, agradecer a paciência de Vossa Excelência comigo. Bem, cumprimentando também a desembargadora eleitoral, a Daniela Galvão. Seja muito bem-vinda aqui ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e mande um abraço lá para a Corte do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na pessoa do presidente, né, o desembargador Silmar. Bem, 34. Então, concedendo agora a palavra oficialmente ao desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Haverá sustentação? 34. Tem? Tem sustentação? Isso.
Sustentação parte de quem? Quem quer sustentação? Não tem pedido. Então, chama o julgamento número 34. Bom, senhor presidente, já que eu pensei que haveria sustentação ou acompanhamento, eu vou aqui de maneira objetiva, eu já distribuí a minuta para os demais membros. Aqui estamos diante de um recurso em cima de uma AIGE, uma ação de investigação que se iniciou pela eleição do ano passado, e o juiz local da 107ª Zona Eleitoral de Capanema, ele deferiu a petição inicial dessa AIGE, ajuizada em face de uma candidata e trouxe o fundamento para isso. A parte recorrente aqui no caso são os partidos PT e PSB. Eles recorrem sustentando, e a questão central aqui diz respeito ao transporte ilegal de eleitores, que caracteriza um abuso de poder econômico, e que a prova testemunhal seria essencial para o deslinde dessa questão. O Ministério Público, em primeiro grau, opinou pelo não provimento, mas, em segundo grau, a Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso, aqui entendendo, sim, pela necessária dilação probatória. E é o que eu faço, analisando o contexto, qual foi a incidência do permissivo, no caso do ilícito, observando a questão da petição inicial, ela foi sim instruída com elementos indicativos da prática de transporte irregular de eleitores, incluindo, inclusive, no caso, uma auto-prisão em flagrante, um boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais, o que indica a necessidade de, pelo menos, permitir com que haja essa instrução. Por esse motivo, de maneira bem objetiva, eu estou entendendo que foi muito premeditada a situação e prematura por parte do magistrado, que não permitiu com que se instruísse o feito para justificar ou não a incidência de qualquer tipo de irregularidade eleitoral, no caso aqui, condução irregular de eleitores. Por essa razão, a minha tese, a minha proposta é no sentido de conhecer e dar provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para a devida instrução processual. Aí sim, com a seguinte tese: a admissibilidade da AIGE, no caso, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, requer a presença de indícios mínimos da prática de abuso de poder econômico, sendo desnecessária a prova cabal no momento inicial do processo. Então, a minha proposta é pelo provimento, anulando-se a sentença, permitindo-se que haja instrução do feito, senhor presidente. E aproveitando e agradecendo as palavras de Vossa Excelência e também do desembargador Júlio, foi uma grande alegria que eu os recebi lá em Foz do Iguaçu. Esse evento, da mesma forma como Vossa Excelência participa do Coptrel, eu participo do Corelb. Atualmente sou presidente do Corelb pelo ano de 2025, então, além de anfitrião, também presidente. Mas o evento foi um sucesso pelo novo formato, mais inclusivo, mais intimista, permitindo que, inclusive, nem havia intervalo. Tocamos direto, apenas as pessoas levantavam, se mudavam de posição, tomavam um café, alguma coisa nesse sentido, sem perder o conteúdo, e foi assim, foi de grande valia. A ministra Isabel Galotti falou ao vivo de Brasília, ela não pôde comparecer porque na sexta-feira, coincidentemente, foi a formatura do filho dela em Direito na UNB. Por essa razão, ela não compareceu, mas fez questão de dar a sua palavra junto aos 27 corregedores do nosso Brasil. Então, graças a Deus, e muito obrigado pelo apoio do Tribunal Regional Eleitoral. Constou lá que o TRE apoiou o evento, para mostrar que nós estamos atentos a essa necessidade também dessa interação, de trocas de debates, de informações, da mesma forma como eu estive lá em São Paulo uma semana antes, e encontrei com a doutora Daniele, que é membro suplente da Corte de São Paulo. Eu estive representando Vossa Excelência no Coptrel em São Paulo, e tive o prazer de conversar com a doutora Daniele entre os membros. Da mesma forma, temas relacionados à presidência de alto valor para a melhoria da prestação jurisdicional e também administrativa da Justiça Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Era só isso por hora. Em discussão? Senhor presidente, eu vou acabar por pedir vista, porque eu realmente não tinha me ocorrido. Na verdade, o juiz diz que a palavra utilização indevida de veículos se refere a veículos de comunicação e não o carro, o veículo automóvel. Eu vou ver o fundamento do juiz aqui melhor. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Pode ser para a próxima segunda, então? Sim. Então, adiado o número 34 para a próxima segunda-feira. Mais um processo de quórum integral aqui, que é o número 49. Chama o julgamento 49. Também de relatoria do desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Não tem... Não, 49. Não, desculpe, 49. Também da relatoria do desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Vossa Excelência fala por... Pelo recorrido, Excelência. Recorrido. Então, o senhor está com a palavra. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, demais membros desta corte, excelentíssimo desembargador Luiz Osório Moraes Panza, relator desses autos,
Vossa Excelência quer que mantenha o indeferimento da inicial, da AGE? Isso, perfeito, Excelência. Eu vou ser sincero, eu estou mantendo. A questão eu estou retirando a litigância de má-fé. Se Vossa Excelência... Me facilita que em 2 minutos eu já não quero também muito tempo, então até agradeço, né, justamente nesse sentido. Muito rapidamente, na verdade, foi uma AGE interposta pela coligação adversária. E veja, e é isso que nos causou maior estranheza, desembargador Sade, porque a AGE pede o seguinte, que a Procuradoria do município não peticionasse na ação civil pública em que o candidato adversário tinha sido condenado por ato de improbidade. Esse é o pedido da AGE. Então, veja, é evidente que certa a sentença em julgar improcedente, mas qual que é a questão aqui? Muito rapidamente, para manter litigância de má-fé, não é a primeira litigância de má-fé em que a coligação recorrente recebe na cidade de Mamborê. Salvo engano, já outros 2 processos tiveram litigância de má-fé, porque essa foi a forma de eles litigarem durante o processo, e esse, com todo respeito, foi uma das mais absurdas AGEs que nós verificamos, porque tínhamos um candidato condenado em 2º grau pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que conseguiu uma liminar por embargo de declaração. O município, que é um age que não faz parte da eleição, estava atuando no processo e pede para o advogado não ficar peticionando para tentar caçar a liminar. E assim, há uma AGE. A AGE é uma ação, uma das, se não a mais complexa, a mais importante da eleição, e que pode culminar não só numa questão de cassação, como infere nos próprios eleitores. Então, nesse sentido, e guardando respeito, claro, ao voto e ao próprio parecer da Procuradoria, para que seja mantida a litigância de má-fé, porque a litigância de má-fé é justamente nesse sentido, para que não se haja aventuras eleitorais com uma AGE, com uma ação tão importante na seara eleitoral. Então, é nesse sentido só, Excelência, que impugnamos até pela manutenção da litigância de má-fé. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o doutor Paulo pela objetividade com que apresentou os seus argumentos como parte recorrida. Aqui, o que nós estamos? Estamos diante de uma AGE, uma ação de investigação judicial eleitoral, em que se apontou para aqueles... a parte requerida, um abuso do poder político, no caso a Procuradoria Municipal. Isso aqui foi processado no juiz eleitoral de Mamborê, a 170ª zona eleitoral. E ao final da instrução, o juiz local julgou improcedente essa AGE, que foi então movida contra candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, bem como um candidato a vereador. A alegação aqui, utilização indevida da Procuradoria do município para influenciar a inelegibilidade de candidato adversário. A sentença que ela fez, ela considerou inexistente qualquer abuso do poder político, reconhecendo a legitimidade da atuação municipal e o abuso do direito de ação por parte do investigante, né? A Procuradoria, ela realmente se manifestou pelo provimento parcial. Por quê? Porque o recurso pretendia o retorno a procedência da AGE, ou pelo menos a retirada da multa por litigância de má-fé. E nesse ponto a Procuradoria disse, olha, só vejo também aqui a retirada da litigância de má-fé. O que, portanto, coube a esta relatoria é saber se houve abuso desse poder político pela utilização da Procuradoria do município para influenciar na inelegibilidade do candidato adversário. Bom, analisando o contexto probatório, analisando o contexto fático, senhor presidente, eu digo que não restou comprovado aqui que a Procuradoria do município tenha atuado com desvio de finalidade, sendo assim plausível a defesa do interesse público na moralidade administrativa e também na proteção dos cofres públicos. Mesmo a sentença ela sendo sucinta, ela fundamentou o necessário para realmente afastar a procedência da AGE. E trago precedentes da Corte Superior e desse Tribunal do Paraná sobre a necessidade de uma demonstração inequívoca do abuso de poder e também a não presunção de condutas abusivas sem comprovação concreta. Então, neste caso, eu estou afastando o argumento do recorrente, mantendo a improcedência da AGE. Com relação à questão da litigância de má-fé, nós sabemos que isso é um ponto muito sensível, porque é preciso uma prova eminentemente cabal de que isso estaria acontecendo. Agora, peço vênia ao nobre advogado, eu não visualizei ao longo da análise um propósito manifestamente protelatório ou temerário da conduta da parte autora que propôs essa AGE, dizendo que eles usaram o direito de ação
que é constitucionalmente garantido e não se visualizou algo totalmente fora do contexto fático, a ponto de dizer isso aqui são mentiras ou é uma ação abusiva, porque já se sabe de antemão que não se tem nada contra eles, não ficou isso patente, razão pela qual eu estou retirando a litigância de má-fé, exatamente porque, mesmo que tênue, é admissível esse tipo de ação judicial. Então, eu afasto por esse motivo. Por essa razão, senhor presidente, e trago precedente nesse sentido, o meu voto é no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para retirar a aplicação da multa de litigância de má-fé, mantendo, contudo, a improcedência dentro da ação de investigação eleitoral. Então, é como eu estou votando, senhor presidente. Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, só interromper um pouquinho aqui. Estamos recebendo agora a visita aqui ilustre. Sérgio, né? Sérgio, são os alunos da Federal, né? Ah, tá certo. Tem algum professor da Federal aqui presente também? Não, mas temos 4 representantes, poderiam levantar. Ah, tá. Vitória, o Gabriel, o Davi, o Tomás e o Vitor. Eles são coordenadores. Ah, tá. Bem, então, todos sejam bem-vindos aí, é uma alegria. O Tribunal Regional Eleitoral tem convênio com a Universidade Federal do Paraná, nós tivemos diversas parcerias já com a Universidade Federal do Paraná, violência política de gênero, campanha no caminho da paz, formação de juízes e juízas. Então é uma grande alegria tê-los aqui na nossa presença, colocar na ata aqui a presença dos representantes da Universidade Federal do Paraná e dos alunos. E como nós temos uma série de alunos aqui, vou dar a palavra aqui para o nosso professor, nosso co-presidente e corregedor, Desembargador Panza, para em breves palavras aí, explicar o funcionamento da Corte da Justiça Eleitoral. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, então vamos lá, já que coube a mim essa incumbência aqui de conversar com os alunos. Boa tarde a todos vocês. Eu sou professor também universitário, mas de instituição particular de ensino. Fiz mestrado e doutorado na Federal do Paraná, então eu tenho um apreço muito grande por essa nossa universidade, pois lá foram os meus passos na pós-graduação em estrito senso. E fico feliz em saber que vocês estão aqui interagindo conosco na Justiça Eleitoral, que também faz parte, pelo que eu entendi, é um grupo de estudos, é isso? Importante, porque as faculdades, senhor presidente, elas têm eliminado algumas disciplinas nos últimos anos e, lamentavelmente, uma delas foi direito eleitoral. E por incrível que pareça, no país mais eleitoralista do mundo, que a justiça brasileira é que tem uma estrutura própria de justiça eleitoral. Nós não temos algo similar, talvez a Costa Rica tenha algo parecido, mas não passa muito disso. E nós somos em quase 200 nações nesse mundo, a maioria não. São funcionários e voluntários que trabalham em período eleitoral, mas nós temos um corpo, uma estrutura da justiça eleitoral, que começa no Tribunal Superior Eleitoral, passa pelos 27 tribunais regionais eleitorais, inclusive essa elegante senhora que está sentada aqui à frente, é a doutora Daniele Galvão, ela é jurista, professora, advogada e membro da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Ela é suplente pela vaga dos juristas. Está nos visitando, fazendo uma visita de cortesia ao nosso Tribunal Regional Eleitoral. Como funciona a justiça eleitoral? Ela tem corpo próprio de servidores, mas não tem corpo próprio de juízes. Então, se um dia vocês quiserem fazer concurso para juiz eleitoral, não haverá. Ou você faz concurso para juiz estadual, ou federal ou trabalhista, que são as três áreas que temos concursos públicos. E como é que funciona a justiça eleitoral no Brasil? De acordo com a Constituição Federal, a justiça eleitoral é formada por juízes de direito que são, entre aspas, emprestados para as zonas eleitorais. Não significa que tenhamos o mesmo número de zonas eleitorais e comarcas. O Paraná, por exemplo, tem 186 zonas eleitorais, mas tem um número maior de comarcas. Então, nós temos sim, de acordo com a Constituição Federal, a cada, em tese, 2 anos, nós temos a renovação de juízes eleitorais. Aquelas comarcas em que tem apenas um único juiz, enquanto ele perdurar como juiz daquela comarca, ele será o juiz eleitoral respectivo. É o caso de cidades pequenas, como foi citado Salto do Lontra ou Mangueirinha, que são comarcas de um juiz só. Ele, ao mesmo tempo, é juiz eleitoral porque essas comarcas têm zona eleitoral. Então, a justiça eleitoral de primeiro grau é formada por juízes de direito que estão emprestados.
E por que isso foi feito? Porque as constituições anteriores e o estudo feito pelos constituintes visualizaram que a justiça estadual tem muito mais amplitude geográfica do que os juízes federais. Hoje que nós temos uma profusão maior de juízes federais. Antigamente não havia. E havia, sim, juízes eleitorais, juízes de direito em todos os rincões desse Brasil. Interior do Amazonas, do Amapá, interior do Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, esse é o primeiro grau de jurisdição. O segundo grau de jurisdição é formado por 7 membros da Corte. Os 27 estados são iguais. São 7 membros, como os senhores estão vendo. 3 mais 3, 6. O presidente aqui, à frente. Como é que é formada a Justiça Eleitoral? São 7 membros com mandatos de 2 anos. 2 desembargadores, 2 vagas para desembargadores escolhidos pelo Tribunal de Origem, 2 vagas de juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Origem, desembargador Anderson, desembargador Guilherme são juízes de primeiro grau, 2 vagas de juristas, então nós temos o desembargador Júlio Sade, desembargador José Rodrigo Sade e desembargador Júlio Jacó, que são oriundos da classe dos juristas, que é o caso da doutora Daniele. E temos uma representante da Justiça Federal, a desembargadora Cláudia Cristofani, que é a desembargadora federal TRF 4. E o presidente. Então, o presidente tem a função de presidir a sessão, formada por 7 membros. Eu sou vice-presidente / corregedor e tenho assento como relator também. Isso funciona em todos os estados. Portanto, eu sou 3 em 1, presidente, vice-presidente e corregedor. E temos o doutor Marcelo Godoy, esse jovem que está sentado ali, mancebo, né, foi meu aluno, inclusive. Dr. Marcelo é procurador da República, é o nosso procurador regional eleitoral. No primeiro grau de jurisdição, são os promotores de justiça que fazem a função da promotoria eleitoral. No segundo grau, é a Procuradoria da República. Então, aquele assento é tratado por um procurador da República. E o TSE, são 7 membros também, 3 representantes do Supremo Tribunal Federal, 2 representantes do STJ, sendo que os 3 do Supremo, presidente, vice-presidente e vogal. Os 2 do STJ, um corregedor e um vogal, e mais 2 juristas. Essa é a formação com mandatos de 2 ou 4 anos em Brasília. E todas essas vagas de TRS e TSS têm vaga de suplência. Então, nós temos desembargadores suplentes, temos juízes de direito suplentes, advogados suplentes e juiz federal suplente e procurador da República suplente. Essa é a formação da Justiça Eleitoral, cuja competência é especialíssima, é a justiça especializada, militar, eleitoral e trabalhista. O resto é residual, federal e estadual são residuais, sejam cíveis ou criminais as matérias. É assim que funciona. Claro, vocês já são estudantes e sabem disso. Então, e nós trabalhamos com matérias afetas à justiça literalmente eleitoral. Propaganda, registro, investigações de cassação de mandato, inelegibilidade, matéria de natureza eminentemente eleitoral. Por isso que é uma justiça altamente especializada. Então, essa é a estrutura que funciona. Nós temos aqui a função judicial, que os senhores estão presenciando hoje, o doutor Paulo acabou de sustentar um feito, e temos também matérias de natureza administrativa, resoluções, processos administrativos relatados pelo corregedor, porque a função da corregedoria também é supervisionar o trabalho de juízes e servidores, então assim funciona. Então, em linhas gerais, senhor presidente, eu acho que mais do que isso, acho que está bom, já falei demais até, né? E temos aqui a Dani e o Roberto, que também são servidores da casa, ela faz o papel da secretária, ela fica secretariando e auxiliando o presidente na condução dos trabalhos, qual processo que tem sustentação oral, qual processo tem acompanhamento, qual próximo da pauta, qual precisa de quórum qualificado total integral, qual não precisa. Então, ela tem esse trabalho de secretariar, fazendo toda a ata de cada sessão ocorrida. Sejam bem-vindos e espero que, quem sabe, no futuro tenhamos magistrados aqui para o nosso Tribunal Regional Eleitoral. É isso, senhor presidente. Mas eu acho que... Não. E essa explicação não existe em livro. Né? Não existe em livro uma explicação dessa forma didática. Então, obrigado, né? Eu tentei ser objetivo. Desembargador Luiz Ormond Lais Panza. E agora eu vou passar também a palavra para o nosso procurador eleitoral, que vai dar uma palavra aqui da atuação do Ministério Público Eleitoral. Então, Marcelo Godoy é procurador da República, né? E vai dar uma pequena explicação aí também. Muito obrigado, senhor presidente. Meu boa tarde a Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimento aos membros da Corte. Meus cumprimentos também aos advogados aqui presentes, doutor Paulo, doutora Daniele, sempre muito bem-vinda. Cumprimentando pelo cumprimento aí do primeiro mandato como desembargadora eleitoral substituta em São Paulo e desejando boa sorte na próxima lista. E meus cumprimentos também agora especiais aos estudantes que aqui estão, eu que também sou um egresso da Universidade Federal do Paraná. Além
das cadeiras da Universidade Federal, também fui aluno do professor Panza. E hoje, junto com todos vocês, tivemos uma aula de Direito Eleitoral, de funcionamento da Justiça Eleitoral, com o nosso corregedor e professor Panza. Bom, eu não sou tão jovem quanto pareço já, né, mas tudo bem. O nosso corregedor já falou um pouco sobre o Ministério Público, né? Eu não vou cansá-los, mas apenas para reforçar que, então, o Ministério Público também funciona de forma híbrida, assim como a Justiça Eleitoral, com essa composição entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Então, em primeiro grau, junto aos juízes eleitorais das zonas eleitorais, atuam os promotores de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, aqui no nosso estado, e, a partir da atuação dos tribunais regionais eleitorais, atuam os membros do Ministério Público Federal, assim como eu. Nos estados onde há a Procuradoria Regional Eleitoral, aqueles membros do Ministério Público Federal que atuam perante os TRFs são os procuradores regionais que assim atuam. Aqui no Paraná nós não temos sede de Procuradoria Regional, então um procurador de primeiro grau, um procurador da República, assim como eu, atua aqui perante o Tribunal Regional Eleitoral nas diversas causas da Justiça Eleitoral. Como sabemos, a Justiça Eleitoral, o desembargador Panza falou muito bem, atua nas questões administrativas, nas questões judiciais. A Justiça Eleitoral Civil é uma justiça que tem uma amplitude muito grande, inclusive de ações, nós estamos vendo aqui ações que envolvem abuso de poder, de questões sancionatórias muito relevantes na área dos direitos políticos, mas também sempre cabe lembrar, a relatora Daniele está aqui, que atua também na área de processo penal, também há a justiça criminal, né, também os processos criminais na área da justiça eleitoral, no julgamento e no processamento e no julgamento dos crimes eleitorais. E, para finalizar, apenas lembrando que também, perante o Tribunal Superior Eleitoral, quem atua é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, essa autoridade que tem assentos, talvez uma das que mais tem assentos na nossa República, além dos casos de competência originária da área criminal, a atuação perante o Supremo, perante o STJ. Então, quem acaba comparecendo às sessões do Tribunal Superior Eleitoral, se os senhores forem ver, sempre será, ou praticamente, quase sempre será, o vice-procurador-geral eleitoral. E assim, então, encerro mais uma vez. É muito bom ver o interesse dos estudantes pelo direito eleitoral. Eu fiz optativa de direito eleitoral durante a graduação, mas não imaginava que chegaria até esse dia aqui. É uma satisfação muito grande. Fui picado pela mosquinha do direito eleitoral e recomendo a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Só para completar, senhor presidente, como é que é feita a troca? Porque nós estamos em mandatos, todos nós aqui. Eu esqueci de fazer essa menção. Para a troca, a cada final de mandato, o atual presidente comunica ao presidente do Tribunal de Justiça respectivo que está terminando o mandato, e aí ele abre um edital para inscrições de desembargadores interessados em vir para cá. Se inscrevem e o Tribunal Pleno de cada tribunal do Brasil escolhe os seus representantes, que vêm para cá e tomam posse. No primeiro grau, os juízes de direito é a mesma coisa. O nosso presidente vai comunicar que estão terminando mandatos, o presidente do tribunal local faz edital de chamamento, os interessados se inscrevem, data marcada, comparecem, faz uma eleição secreta, escolhem os novos membros. E com relação à OAB, à advocacia, a mesma coisa, o presidente comunica ao presidente do tribunal, o presidente do tribunal comunica ao OAB e sai o edital, dizendo está aberta a inscrição para os advogados. Eles se inscrevem e nós escolhemos 3 nomes da lista, que pode ser de 3, 6, 9, 12, 15, enfim. Quantos quiserem se inscrever, os 3 mais votados compõem uma lista tríplice, o presidente do Tribunal Respectivo de Justiça encaminha para Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma análise formal e depois encaminha para o presidente da República, que acaba escolhendo um dos 3 membros da lista. E por que o presidente da República? Porque o TRE é justiça federal, ela tem competência federal, ela tem natureza federal, e por isso é o presidente da República e não os governadores. E da mesma forma, ao desembargador federal, o próprio Tribunal Regional Federal escolhe o seu representante. Os lugares na corte aqui, vocês 4 ficam sempre no mesmo lugar e os outros mudam por antiguidade. Ah, sim. Sempre os tribunais aqui, no Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, qualquer um, é a mesma coisa. O presidente se senta à frente, nessa posição que estou eu, é sempre o corregedor, / vice-presidente. Então, são os 2 de carreira desembargador, e depois a ordem é a antiguidade. A desembargadora Cláudia é a mais antiga na corte, não por idade. É a mais antiga na corte, ela é mais jovem aqui. Então, o primeiro mais antigo, o segundo mais antigo, o terceiro mais antigo, o quarto mais antigo e o quinto mais antigo.
É assim que temos essa distribuição. Independentemente de eu ser mais antigo ou não que eles. Por exemplo, aqui na ordem de votação, se observarem, mas essa ordem, como é que eu estou votando depois do desembargador Guilherme? Na realidade, hoje, da corte aqui, dos 6, tirando a presidência, eu sou o 5º mais antigo, eu não sou o mais antigo. Mas esse assento é fixo para a corregedoria / vice-presidência. Mas a ordem de chegada aqui que conta a antiguidade. A primeira a chegar foi a desembargadora Cláudia. Depois foi o desembargador Júlio, o desembargador Anderson chegou, o desembargador Guilherme, eu cheguei, e por fim, o jovenzinho da corte aqui, o desembargador José Rodrigo Sade. Então, essa questão de antiguidade não é só privilégio só da TRE. Qualquer tribunal do Brasil, a colocação nas cadeiras é sempre observando a antiguidade, de um lado e para o outro. Vai alternando nesse sentido. Assim que funciona Brasil afora. Mas alguma coisa está bom, já chega, né? Bom, E claro, o presidente da República só escolhe da classe dos juristas, né, que são os 2 advogados, né, que é a classe jurista, que, como bem explicou o desembargador Luiz Moraes Panza, o tribunal escolhe 3 e cabe ao presidente da República, dentre os 3, escolher um nome. Bem, então muito obrigado pelas explicações. Obrigado, né, ao nosso advogado aí, né, pelo ter propiciado aí essa explicação. Desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, agora está na hora de votação aqui, desembargador. Esse caso, acompanha. Desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. Cumprimentando a todos e desejando boas-vindas. Eu também estou acompanhando nesse processo. Desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Eu também cumprimento os colegas aqui. E é isso, depois que o mais novo vota a antiga cadeira da corte. Eu sou o segundo mais antigo, por isso eu voto agora. Eu também tenho a honra de acompanhar o voto do eminente relator. Obrigado. Desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Obrigado, senhor presidente. Minha primeira manifestação aqui na data de hoje. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa do senhor presidente, todos os membros, Ministério Público, servidores, advogados, doutora Daniela, de São Paulo, do TRE de São Paulo. Desejamos sucesso também agora na lista tríplice, né, novamente para a recondução. E também todos os alunos da Universidade Federal do Paraná. Cumprimentamos a todos e também sou egresso da Federal e recentemente defendi minha tese de doutorado. Então, sinto uma alegria muito grande em poder recebê-los aqui na nossa casa. E, senhor presidente, eu analisei o voto do eminente corregedor e também aproveito para cumprimentá-lo pelo grande evento que fez em Foz do Iguaçu, que organizou, que foi um sucesso, visto por todos. Infelizmente não pude ir, mas fico feliz também em saber que correu tudo bem e que deixou o Paraná muito bem visto por todos os outros tribunais. Então, senhor presidente, tem a honra de acompanhar o eminente relator. Obrigado, desembargador eleitoral Guilherme Federico Hernandes Dens. Não, senhor presidente, também cumprimento Vossa Excelência, em seu nome estendo os cumprimentos a todos e todas aqui presentes da sessão, cumprimento os alunos, né, os estudantes da Federal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, doutora Daniela Galvão, que nos visita, do TRE de São Paulo, também, uma saudação. Senhor presidente, recebi também o voto antecipadamente, cumprimento o doutor Paulo pela sustentação oral também, recebi o voto antecipadamente e estou de acordo, senhor presidente. Obrigado. Anuncio o resultado do julgamento. Conhecido de dado parcial provimento ao recurso do número 49. Foi alertado pela secretaria que tem um problema de denunciar o resultado do julgamento. Qual? 41? Bem, votado no 41 aqui. O 41 da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, eu entendi que o julgado é negado provimento ao recurso. É isso, né? Falou com a Jamile? Sim, é dar. É negado. É dar. Não, mas não é que a gente chegou aqui à conclusão que tinha uma nova versão, né? Não, o 41 tem uma nova versão, que é negar provimento. Só um minutinho, senhor presidente. Deixa eu acessar aqui que eu posso lhe não, negava provimento de recurso anterior, né? Não, é dado? Não, então eu não sei errado, não. É dar provimento, aham. Dar provimento eu não sei a versão antiga. Isso. Estamos corrigindo. Para afastamento. Estamos corrigindo aqui, foi falha minha. O número 41, faço uma retificação, anunciar o resultado do julgamento, é dado provimento ao recurso, agora, né, desembargador federal Cláudia Cristina.
Eu peguei o resultado anterior, foi falha minha, então peço escusas aqui. Não, E corrigir o número 41 é dado provimento ao recurso. votos. Tá. Tem mais algum quórum integral? Tem mais algum quórum integral? Bem, não tem mais nenhum de quórum integral. Então, senhor presidente, eu vou só aguardar a primeira sustentação do doutor Leandro. Tá bom. Sustentação oral que nós temos. Que número que é? 37. Tem acompanhamento? Deu um? Não tem acompanhamento? Bem, só tem um acompanhamento com o 43, que é do doutor Leandro. Então, chama o julgamento, número 43, se os colegas puderem se conduzir pela emenda, né? Chama o número 43, o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui, então, é só acompanhamento pelo doutor Leandro, é isso, né? É. Tá. A questão que envolve esse tema é o recurso eleitoral de uma propaganda. Aqui, nós tivemos uma sentença proferida pelo juízo de Almirante Tamandaré, a zona eleitoral número 171. Ela teria julgado extinta a representação formulada pelo Diretório Municipal do Solidariedade contra candidato à prefeitura. Aqui era uma representação inicial, ela alegava que o representado teria instalado wind banners com propaganda eleitoral em frente ao posto de saúde do bairro Lamenha, configurando propaganda irregular em bem público. Tentamos até uma conciliação aqui, não foi possível, então veio para julgamento. Então, a questão em discussão nessa matéria que envolve propaganda é saber se a petição inicial, primeiro, preenchia os requisitos legais para o processamento, impossibilitando a extinção liminar do feito que aconteceu. Saber se a instalação de wind banners em vias públicas próximas a bens públicos configuraria sim ou não propaganda eleitoral irregular. Eu invoco o artigo 6º da Resolução 23608, que estabelece que a petição inicial deve relatar fatos e indicar provas. No caso, a inicial preencheu os requisitos legais, justificando o processamento. O artigo 9º, por sua vez, do CPC, assegura o contraditório e também ampla defesa, reforçando a necessidade de análise aprofundada. Aplicável na teoria da causa madura, é o que eu faço, o artigo 37 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, ela permite a veiculação de bandeiras em vias públicas, desde que sejam móveis e não dificultem o trânsito. Aí, no caso concreto, observando, as imagens confirmam que as bandeiras estavam instaladas em via pública, respeitando o espaço mínimo para a circulação e sem configurar obstrução ao trânsito. E digo também que a simples proximidade das bandeiras a bens públicos não caracteriza por si só a irregularidade ou abuso de poder político. Por esse motivo, senhor presidente, eu dou parcial provimento para afastar a extinção liminar da demanda, mas analisando o mérito pelo princípio da causa madura. E, no mérito, julgar improcedente a representação formulada pelo Diretório Municipal do Solidariedade contra o senhor Camilo Daniel Lovato. Trago a seguinte tese. A colocação de wind banners em via pública, desde que respeitado o espaço mínimo para a circulação de pedestres e veículos, não configura propaganda eleitoral regular, mesmo quando próxima a bens públicos. É como apresento meu voto, senhor presidente. 43 é parcial provimento, seria isso? Sim, parcial provimento porque eu dou prosseguimento à demanda, mas aprecio o mérito porque a causa está madura. Tem provas suficientes para analisar. Obrigado. Desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Desembargadora Federal Cláudia Cristina Cristofani. Sim, acompanho. Desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Tem honra de acompanhar, senhor presidente. Desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Também acompanho. Desembargador eleitoral Guilherme Federico Hernandes Dens. Acompanho. Anuncio o estado do julgamento por unanimidade. O número 43 foi conhecido e dado parcial provimento ao recurso. Qual que é a sustentação? Não? Chamo 37, que é uma sustentação oral. Não tem mais nenhum acompanhamento aí dos advogados? Isso é sustentação? Esse número 3, a pauta, se não me engano, é sustentação, mas eu vou pedir para converter para acompanhamento da relatora. Então eu vou chamar o julgamento seu. Me permite aqui? Para acompanhamento número 3 da pauta, que chama o julgamento. Chama o julgamento do processo número 3 da pauta, de relatoria da desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, que está com a palavra. O doutor está pelo recorrente, bom, é prestação de contas, desculpa. É só acompanhamento agora. Exato, mas desapareceu tudo que estava na minha tela aqui, está escurecida. Agora, de novo. Eu, quando mexo no monitor, ele meio que fica... Bem, eu acabo por desaprovar as contas com determinação de restituição de R$ 1.670 ao Tesouro Nacional. O atraso no envio de relatórios financeiros não implica necessariamente a desaprovação das contas, desde que não comprometa a transparência da movimentação financeira.
A ausência de comprovação documental de despesas pagas com recursos públicos exige a devolução ao Tesouro, independentemente da aprovação ou não das contas. Daí, a omissão de despesas na prestação de contas parcial pode comprometer a fiscalização eleitoral e, quando significativa, justificar a desaprovação. Há divergências relevantes entre os valores declarados na prestação de contas e aqueles constantes dos extratos bancários, que comprometem a confiabilidade das informações. E as irregularidades superam 10% da movimentação financeira da campanha e afetam a transparência das contas, então não há aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É esse, então, o voto, senhor presidente, no sentido de desaprovação com determinação de restituição. Restituição de que valores, desembargador? Eu não consegui abrir aqui o voto. R$ 1.670, é isso, né, desembargador? Federal Código de Justiça. A restituição. Restituição. E o somatório das irregularidades monta 21,4%. Tá. Desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Senhor presidente, estou de acordo com o voto, com a proposta de voto. Desembargador, obrigado. Desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogás. Também de acordo, senhor presidente. Obrigado. Desembargador eleitoral Guilherme Federico Hernandes Dens. De acordo. Obrigado. Desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Também estou de acordo, senhor presidente. Obrigado. Desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Também de acordo. Anuncio o resultado do processo 3. Por unanimidade de votos, foram julgadas desaprovadas as contas. Agradeço, excelência. Tem mais algum interesse aqui, de uma lista advogado? Advogado? Não. Só tem mais uma sustentação, né? Que número que é agora? Chama a julgamento agora uma sustentação oral. O processo número 7 da pauta. Digo, 3737. (37) 37 da pauta, de relatoria do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. O senhor fala por quem, doutor Leandro? Pelos recorrentes, senhor presidente. Tá bem, o senhor está com a palavra, então. Dela faço uso, senhor presidente, para inicialmente saudá-lo e na sua pessoa também os demais membros do colegiado. Cumprimento o ilustre procurador regional eleitoral, a senhora secretária e na sua pessoa os servidores da casa. Cumprimento os colegas advogados e advogadas que também desenvolvem o mistério nesta tarde e saúdo os alunos e alunas que vieram prestigiar e tomar conhecimento um pouco mais verticalizado do trabalho eleitoral. Eu que comecei a advocacia eleitoral morando lá em Arapongas e por telefone ligava para a Ana Flora e para a Mariana, servidoras desta casa, para pegar as primeiras orientações de como proceder. Naquela época não tinha muito livro a respeito da matéria. Mas o caso agora em mesa, senhor presidente, trata de recurso para reformar, visando reformar, sentença de aprovação com ressalva das contas da chapa majoritária de Arapongas, candidatos a prefeito e vice-prefeito, que apesar de aprovadas as contas, teve determinação de devolução de R$ 53.969. E, excelências, aqui a Procuradoria sugeriu que a sentença fosse mantida. O que faço de ponderação a vossas excelências é que, no ponto, a sentença incorreu em equivocidade a respeito de fato. E, excelências, a minha preocupação e apelo que faço à Corte é que esta é a última instância onde eu poderei revolver fatos. A sentença disse que estava a desaprovar, aliás, a aprovar com ressalvas as contas, porque aqui os prestadores de contas envolveram dinheiro do fundo eleitoral do PSD e do PP para pagar despesas de advocacia e de contabilidade dos candidatos proporcionais. Acontece, excelências, que isso não é verdade. Obviamente não por nenhum defeito da sentença que veio da origem, mas pelo volume de trabalho da prestação de contas, sobretudo aqui, que são os candidatos eleitos e que tinham pressa de ser julgados. Os fatos foram retratados no memorial que fiz chegar a vossas excelências, coloquei uma cópia do memorial nos autos, e aqui eu não pedi a ninguém, eu próprio esmiucei os autos e fiz no memorial que está na mesa de vossas excelências, que eu entreguei no gabinete, anotei o print da movimentação bancária de cada um
dos apontamentos contidos na prestação de contas para pagamento de advogado e contador. Embaixo dele coloquei o valor. Informei a origem, doação privada para os partidos que não tinham fundo eleitoral. Fundo eleitoral do PSD para os partidos e candidatos do PSD. E fundo do PP e candidatos proporcionais do PP, quando era esse o caso. Mais do que isso, excelências, eu, em cinza, destaquei o ID da movimentação, onde está o extrato bancário específico da conta, e lá, na data apontada na operação, existe cada uma das movimentações. Excelências, aqui o candidato a prefeito e a candidata a vice, eles contrataram e trabalharam fornecendo advogados. Vejam, vossas excelências, trabalharam do mesmo lado lá, o meu escritório, o escritório do Guilherme Gonçalves e o escritório do Luiz Fernando Pereira. Nós três do mesmo lado. A contabilidade também teve um pool de contabilidade. Nós cuidamos desta contabilidade. Aqui é bem verdade que, num primeiro momento, houve uma equivocidade na intimação e aquela primeira manifestação do relatório não foi feita. Mas depois houve manifestação e foi indicado, no parecer que fiz chegar a vossas excelências, aliás, desculpem, no memorial, existe uma tabela resumida, onde está sendo movimentado na tabela cada uma das operações detalhadas. Indicativo da conta bancária e o destino de cada movimento. Eu posso afiançar a vossas excelências que recursos do PSD, partido do candidato a prefeito, não foram para nenhum candidato de fora do PSD e não foram usados de maneira desvirtuada. Excelências, aqui há uma crítica que é possível. Algumas pessoas poderiam apontar, olha, a nota fiscal apontou só honorários advocatícios, honorário de contador, isso é por demais genérico. Sucede, excelências, que a legislação eleitoral não pede detalhamento, sobretudo no período acelerado e cheio de conturbações das movimentações de prestação de contas eleitorais. Vossas excelências bem sabem como ficou o gabinete de cada um desta corte pelo amontoado de trabalho que chega naquela ocasião. E aqui, excelências, se a nota fiscal eventualmente foi genérica, o indicativo do ID com o extrato bancário apontando a movimentação corresponde ao detalhamento documental supletivo que afasta qualquer sombra de dúvida sobre a idoneidade das movimentações. Então, se a nota fiscal eventualmente foi genérica, é preciso reconhecer que a legislação eleitoral não impõe detalhamento a maior do que foi feito. E os extratos bancários, corroborados pela indicação do ID do que está contido nos autos, completa o quadro fático que é suficiente para mostrar que a sentença aqui se equivocou, porque não houve, em momento algum, desvirtuamento ou uso irregular do fundo eleitoral. Cada fundo eleitoral só serviu para beneficiar o candidato majoritário e os candidatos proporcionais da sua própria sigla, e jamais o contrário. Como eu disse, excelências, está documentado nos autos, inclusive com indicação de ID. E é com base nesses argumentos que peço a vossas excelências o provimento recursal, ou se entenderem que a minha exposição não foi suficientemente clara, pelo menos sugiro um pedido de vista para que seja conferido nos autos a fidedignidade do que aqui declaro da tribuna. Peço, em suma, o provimento, excelência. Obrigado. Com a palavra, eminente relator, desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Antes do voto, eu quero só fazer aqui 3 apontamentos iniciais que eu preciso fazer. Doutora Daniele Galvão, obrigado por ter vindo, um prazer revê-la, minha amiga de sucesso. Parabenizar os estudantes da Federal que nos brindam hoje com essa visita, uma bela iniciativa, mostra que vocês estão no caminho certo e me lembra dos meus tempos de PUC, há 25 anos, e de Federal como pós-graduado.
E quero também aqui fazer um registro ao Dr. Júlio Jacó, meu amigo, que acabou de ser nomeado, presidente, coordenador de comunicação eleito da ABRADEP, que é a Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, uma prestigiada academia, e ele foi o mais votado na cadeira dos homens. O Dr. Júlio realmente é o nosso comunicador nato, está de parabéns pela eleição. Os 3 foram do Paraná, inclusive. Os 3 do Paraná, é verdade. Os 3 eleitos. É verdade, então não é só do Dr. Júlio. E indo então ao voto, senhor presidente, esse caso exigiu muito diálogo para nós, o gabinete, para que nós pudéssemos compreender bem a matéria. Procurei dar aplicação prática ao princípio da cooperação, que o CPC, no artigo 6º, vocês vão entender, apregou de maneira nova essa cooperação entre os agentes do processo, para obter uma razoável decisão de mérito justa e efetiva. Essa prática busca eficiência e vocês, alunos, já irão começar a carreira com essa nova dinâmica. Eu conversei com o Leandro, acho que 2 vezes sobre o assunto, uma via virtual lá de Foz do Iguaçu, e também coloquei a minha assessoria à disposição dele. O Dionísio conversou também sobre esse assunto, que realmente é um assunto intrincado. Mas a conclusão que nós chegamos é que o ponto que não está provado nos autos é justamente a absoluta falta de prova de qual seria o valor, dentre honorários educatícios e contábeis, que seria destinado à campanha majoritária e qual seria as proporcionais. Não ficou claro para mim essa prova do valor que foi destinado. Nessa instância, o parecer é por não prover o recurso, mas a nossa análise chegou numa parcial acolhimento do recurso, modificando um pouco a sentença. O caso é um caso que nós aqui já temos uma posição bastante firme, de que é vedado expressamente o repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não coligados. Não há possibilidade de coligação nas proporcionais. No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e desse regional fixou-se pela constatação de irregularidade na hipótese de repasse de recursos do FEFC de candidato da majoritária a candidatos da proporcional, de partido diverso, mesmo que coligados na majoritária, e mesmo que se tenha doação estimável. É incontroverso nos autos que os pagamentos efetuados ao contador e aos advogados abrangeram os gastos com as campanhas proporcionais. Ao mesmo tempo, não houve o registro do valor estimável efetivamente doado a cada candidato a esse título. Nem consta dos contratos correspondentes quais valores seriam destinados à campanha majoritária e quais seriam destinados às campanhas proporcionais. Na minha ótica, a falta de clareza na gestão dos recursos públicos viola frontalmente a transparência, tão cara nas contas eleitorais. Mas na falta de um plano adequado, eu pensei, nós bolamos aqui um raciocínio que eu vou submeter a Vossas Excelências e, inclusive, entendo prudente mesmo, caso haja alguma dúvida, que alguém peça a vista para a gente criticar e estender um pouco mais essa análise. Os partidos PP e PSD foram os partidos que aportaram recursos do FEFC. Nos pagamentos ao contador, foram tirados R$9 mil em recursos privados, 23 mil alguma coisa do FEFC, do PP, e 67 mil do FEFC do PSD, totalizando R$100 mil. Como o PSD encabeçava a majoritária, é razoável assumir que os pagamentos relativos à mesma sairia desse montante e que para as campanhas proporcionais estaria destinando o mesmo valor que o PP, 23 mil e alguma coisa. Com isso, nós arbitramos que o PSD aplicou na campanha majoritária o valor de R$ 43.667,50. Desse raciocínio, extrai-se que as campanhas proporcionais, no que se refere aos gastos de contador, absorveram R$ 9 mil, mais R$ 23 mil, mais R$ 23 mil, totalizando R$ 56.332,50. Como foram 169 processos de prestação de contas, 135 de 9 partidos, do PP 17 e do PSD 17,
Tem-se, ao nosso critério, que cada uma dessas prestações custou R$ 303, valor que se reputa condizente com aqueles que são praticados em inúmeras outras contas que chegaram ao nosso gabinete. Na parte que interessa desta conta, tem-se que 135 prestações de contas dos 9 partidos custaram no total R$ 54.000, dos quais 9.000 eram recursos privados e 35 foram provenientes do FEFC. Esse montante, portanto, ao meu ver, foi de forma irregular transferido da campanha majoritária para as proporcionais de partidos não coligados. No que tange aos gastos com advogados, utilizando o mesmo parâmetro, tem-se que foram pagos 36.000 em recursos privados e 18.000 do FEFC, o que totaliza 54.000 para atuação em 338 processos. Com isso, cada processo custou R$ 159. Na parte que interessa desta conta, tem-se que os 270 processos dos 9 partidos custaram R$ 43.000, dos quais 36.000 em recursos privados e 7.000 do FEFC, números aproximados. Com isso, o valor a ser devolvido é de 43.000, correspondente à soma de 35 com mais 7. Então, eu estou reduzindo o valor a ser devolvido. Daí, portanto, o parcial provimento. O que é importante ficar muito claro nessa fundamentação é que se mostra evidente uma simulação havida pelos prestadores de contas de modo a ocultar os pagamentos que fizeram em favor dos 9 partidos sem acesso ao FEFC, visando burlar de alguma forma a regra que proíbe as coligações nas eleições proporcionais. Os elementos em conjunto tomados nos autos, especialmente os contratos pouco claros e as disparidades entre os pagamentos, sem qualquer justificativa razoável, evidenciam que se buscou, de alguma forma, maquiar as contas de modo a não transparecer a real intenção dos pagamentos. Isso foi, em primeiro lugar, percebido e também nesta análise, havendo apenas alguns ajustes quanto ao método de aferição do valor que foi, ao final, repassado indevidamente. Com isso, tem-se que os recorrentes realizaram doações estimáveis de serviço contábil e advocatícios, não documentadas, com recursos oriundos do FEFC, do PP e do PSD, para candidatos aos cargos proporcionais filiados a outros 9 partidos diversos. Como se verifica do meu voto, que eu cito precedentes do TSE e da nossa Corte, ainda que existente coligação para a majoritária, que envolvesse todos os partidos, tal fato não esclareceria a regularidade, motivo pelo qual se impõe a manutenção do entendimento da sentença com os ajustes promovidos no valor a ser recolhido. Indo à conclusão, então, sobre a minha proposta de voto é conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, mantendo a aprovação das contas com ressalvas, mas reduzindo o montante a ser recolhido de 53.000 para 43.000. É o voto, presidente. Obrigado. Desembargadora Federal Cláudia Cristina Cristofani. Senhor presidente, eu vou pedir vista, então, dos autos. Obrigado. Adiado o processo, então, julgamento. Senhor presidente, não? se me permite, só Claro. porque está fresco na cabeça do desembargador Sade, tirar uma dúvida que eu tenho. Então, o cálculo que Vossa Excelência fez foi, pega o valor total de 89.000, divide pelo número dos partidos, que são 9, é isso? 9. Tira 2, que é o do candidato a prefeito e vice-prefeito, que seria PSD e PP, e daí divide pelo número de candidatos por partido. Pega todos os candidatos a vereador que não são do PP e do PSD, que são X número, divide pelo valor, que chega nesse 333. Eu dividi o número de processos de contas e de processos que a advocacia atuou nesses casos todos. Tá. Aí chega um valor unitário e multiplico, e daí há uma redução de R$10.000, que é o que eu entendi que estaria justificado. E o valor nessa conta, o valor da prestação de contas do prefeito e vice-prefeito, Vossa Excelência utilizou o mesmo valor de 333, porque são prestações de contas menos simples, né? Aqui foi excluída a do prefeito e vice-prefeito? A do prefeito e vice, deixa eu ver se foi assim, nós excluímos. Eu tenho a impressão essa que é a não. minha dúvida. Não, eu acho que eu não fiz a exclusão dos gastos da campanha do prefeito e do vice.
Eu fiz assim, pensei se resolve fixar o seguinte: PP e PSD foram os partidos que aportaram recursos do FEFC. Nos pagamentos ao contador, R$ 9 mil em recursos privados, 23 do FEFC do PP e 67 do FEFC do PSD. Totalizou-se R$ 100 mil. Como o PSD encabeçava a chapa majoritária, é razoável assumir que o pagamento relativo à mesma, majoritária, sairia desse montante, que é o do PSD. E que para as campanhas proporcionais, estaria destinando o mesmo valor que o PP, 23 mil. Com isso, eu obtei que o PSD aplicou na majoritária 43 mil. Entendi. Então, 23 mais 23, que dá os 46, Isso. daí exclui e divide. Isso. Esse foi o raciocínio que, por uma falta de uma clareza, ao meu ver, eu tive que montar um raciocínio e sugerir esse. Mas nessa conta, para mim, não fecha, porque se são 46 mil, se ainda tira os candidatos do PSD e do PP, a soma dá um pouquinho menor. É que tem também contador, né? Esse é só o gasto com advogado. Tá, mas entendi o raciocínio. E daí tem o raciocínio que eu faço igual para contador. Não, obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que a vista é importante. Eu também bem importante, aproveito o tempo de vista para analisar. Obrigado, senhor presidente. Bem, por turno eu pedi de vistas para... O próprio relator disse, né? Até sugeriu que alguém porque pedisse é um caso vista. delicado mesmo, é um caso de muita base de prova, quanto prática. mais análise é melhor. Bem, pois não? Se me permitir a palavra, primeiro agradecer a citação feita pelo desembargador Saad em relação à eleição da Abradep, mas como dito da tribuna, eu ia fazer essa complementação, né? A Abradep é a maior academia de direito eleitoral, de discussão de direito eleitoral do Brasil, somos quase 600 membros. Desses 600 membros, mais de 10%, aproximadamente 80 deles são servidores da Justiça Eleitoral de todo o Brasil. A gente tem a grata satisfação de ter gente de todos os estados e servidores de todos os estados. E nas coordenações, nós temos a participação também dos servidores, né? No caso da comunicação, a gente teve a grata, a candidatura era individual para as diversas coordenações. Eu, de fato, fui mais votado na comunicação, mas a gente teve a grata surpresa de ter mais 2 pessoas que se candidataram no Paraná e que também foram eleitas. Então, a comunicação da Abradep no próximo biênio é dos paranaenses, né? Junto comigo foi eleito o doutor Roosevelt, a Reis, que foi o segundo mais votado, e o terceiro é um servidor da casa, que tem até, o senhor tem prestigiado ele com a participação em eventos junto ao TSE, que discutem povos originários, que é o Leandro Souza. Então, também quero fazer esse registro aqui, parabenizar o Leandro, prata aqui da casa, que tem feito trabalho muito importante e vai somar a gente aí, a conhecimento do Dr. Roosevelt nessa comunicação. Obrigado, senhor presidente, e peço a gentileza de me ausentar para continuar meus compromissos junto ao TJ. Eu também fiquei muito feliz aí com a notícia da escolha dos paranaenses, em especial aqui do nosso membro da Corte, o desembargador eleitoral Júlio Jacob, que faz aqui um trabalho excelente, e quero parabenizá-lo, né, por essa escolha aqui e pela lembrança feita pelo desembargador eleitoral José Rodrigo Saad. Quero parabenizá-lo aí pela importante indicação aí da comunicação social, como Vossa Excelência acabou de se referir. O mais importante é o órgão aí de representatividade dos temas eleitorais, que é a Abradep. Meus parabéns. Senhor presidente, vista seria para o dia 14 e também reitero as congratulações. Tá. Vista para o dia 14 de abril. Vamos para o dia 14 de abril, 37. Temos mais uma sustentação oral aqui. 32. Chama o julgamento do processo número 32 da pauta. A senhora fala por quem aqui? Pelo recorrente ou recorrido? Pelos recorrentes. Recorrentes. Então, com a palavra, ilustre advogada. Muito obrigada. Cumprimento primeiramente o doutor excelentíssimo presidente. Desculpa. Primeiro, cumprimento o excelentíssimo presidente desse Tribunal Regional Eleitoral e, na pessoa do desembargador eleitoral relator Guilherme Dens, cumprimento também os demais membros da mesa. Trata-se aqui de sentença de desaprovação da prestação de contas feito o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, de Nova Olímpia, referente ao exercício financeiro de 2023. A referida sentença recorrida entendeu pela desaprovação em razão da ausência de abertura da conta específica para doações de campanha.
Em face da sentença, interpôs o presente recurso e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo seu não conhecimento, alegando a sua suposta intempestividade. Primeiramente, quanto à suposta intempestividade, cumpre informar que, diversamente do alegado, a referida sentença apenas foi publicada no dia 5 de dezembro de 2024, com o início do prazo no dia 6 de dezembro de 2024, uma sexta-feira. E o presente recurso foi interposto na segunda-feira seguinte, dia 9 de dezembro de 2024. Tratando-se, portanto, de recurso evidentemente tempestivo. Quanto ao mérito, primeiramente, cumpre informar que Nova Olímpia é uma cidade de 5.800 habitantes, uma cidade pequena, então, ademais que é uma das cidades que foi amplamente afetada pela pandemia de Covid-19, que causou a desestruturação de muitos diretórios municipais da cidade. Esse é o caso do PSDB de Nova Olímpia. Em abril de 2020, o PSDB de Nova Olímpia foi desativado e sendo reativado apenas em agosto de 2023, portanto, no segundo semestre da referida prestação de contas. Ademais, não cumpre-se aqui ignorar a jurisprudência consolidada dessa Corte, quanto que a ausência de abertura de conta específica para adoção de campanha é falta grave. Porém, suscita-se aqui precedente de outra Corte Eleitoral que entende que, em anos em que não tem pleito eleitoral, e considerando as particularidades do presente caso, pode-se entender que a ausência de abertura de conta específica para a campanha pode ser interpretada como mera irregularidade ou impropriedade formal. Em segundo lugar, cumpre informar que, conforme precedente dessa própria Corte, a Justiça Eleitoral dispõe de outros meios para a fiscalização da prestação de contas. No presente caso, o partido declarou a ausência de movimentações financeiras. Ademais, foi apresentado parecer conclusivo atestando que não houve emissão de recibos eleitorais de doação à agremiação municipal e também não houve o repasse do fundo partidário ao PSDB de Nova Olímpia. Portanto, por outros meios se atestou a ausência de movimentações financeiras no Partido da Social Democracia Brasileira de Nova Olímpia no ano de 2023. Assim, por todo exposto, considerando a tempestividade do referido recurso, pede-se pelo conhecimento e também pelo seu provimento para que seja reformada a referida sentença para aprovação da prestação de contas anual do PSDB de Nova Olímpia, referente ao ano de 2023, com a sua aprovação com ressalvas. Muito obrigada. Doutora Mariana, né? Parabéns aí pela sustentação, jovem advogado. Não sei se é a primeira vez que fez a sustentação aqui, né? Sucesso aqui, seja sempre bem-vindo, é um exemplo aí para todos os estudantes, né? Presentes aqui, é uma alegria ter uma jovem advogada tão feliz aí na sustentação oral. Bem, com a palavra o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Também cumprimento a doutora Mariana pela sustentação oral, excelente sustentação, realmente é um tema espinhoso, assim, mas já sedimentado aqui, né? A doutora mesmo já disse que tem uma jurisprudência consolidada nossa aqui. E, aliás, inclusive, a senhora, do desembargador Júlio não está presente, né? Porque a senhora teria um ardoroso aí aliado, porque ele é um daqueles que volta e meia defende essa tese que a senhora expôs da tribuna, que nos anos que não tem eleição, seria possível se fazer uma flexibilização em relação a essa questão aí de que os partidos políticos nos municípios não teriam a obrigatoriedade de abrir essa conta corrente em relação a doações para a campanha, né? No entanto, doutora, realmente, primeiro eu estou conhecendo o recurso, tá? Eu entendi aqui que é tempestivo o recurso, né? Então estou afastando a preliminar de intempestividade. E depois, no mérito, estou negando provimento, como eu disse, que nós temos uma jurisprudência já consolidada, no sentido de que cabe realmente ao partido político, nos municípios, abrir essa conta bancária de doações para a campanha. Cito aqui jurisprudência do nosso TRE e do TSE também. O TSE também ampara esse entendimento da Corte. Então, senhor presidente, com essas breves palavras aí, estou entendendo por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2023. Obrigado. Em discussão? Senhor presidente, eu ouvi a advogada sustentando, parabéns pela intervenção. Eu tenho votos também nesse sentido e costumo averbar a minha opinião pessoal de que é possível muitas vezes flexibilizar. Então eu peço vista para a semana
para a semana que vem Segunda-feira? já, Pode ser só segunda-feira. para fazer mais uma checagem. Certo. Então fica adiado o julgamento para a próxima segunda-feira, dia 7. E parabéns, seja sempre bem-vindo aqui, ilustre jovem advogado, doutora Mariana. Muito obrigada. Parabéns. E agora tem mais... Tem mais... Bem, agora vamos... Pela ordem aqui. Um? Não, não quer. Um. Chama o julgamento agora o número 1. Com a palavra, o desembargador federal Cláudio Cristino Cristofani. Obrigada, senhor presidente, pela palavra. Também uma prestação de contas. Estou abrindo aqui o voto para proceder à leitura da ementa ou resumo. Trata-se de repasse de recursos do Fundo Especial a candidato de partidos diversos, com extrapolamento do limite de gastos, a desaprovação das contas e determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. As irregularidades somadas atingem 22,69% do total do movimentado, justificando a desaprovação. Eu estou negando o provimento ao recurso, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo número 1, conhecido e negado provimento ao recurso. Chama o julgamento. Agora o número... Na sequência aqui, o 2. Chama o julgamento número 2, prestação de contas também na mesma relatoria. Sim, a eleição de 2022, nesse caso as contas estão sendo aprovadas com ressalvas, com a determinação de restituição de 5 mil ao Tesouro Nacional. As irregularidades acabam tendo percentual baixo e podem ser analisadas à luz da razoabilidade e proporcionalidade, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 2, julgadas aprovadas com ressalvas as contas. Chama o julgamento agora número 3, mesma relatoria. Eu acredito que já tenhamos julgado. Exatamente, desculpe. É o número 18 agora. Chama o julgamento número 18 do Dr. Fogaça. de relatoria do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, que está com a palavra. Aqui tem um bloco, senhor presidente. Se pudesse votar do 18 ao 22... Bloco? Tá. Isso. Então chama o julgamento bloco do 18 ao 22. Então, todos eles são prestações de contas, né, de candidato a vereador, em que foram aprovadas com ressalvas as contas dos candidatos eleitos e foi determinado o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, valores pequenos, de R$ 142,85. E, nesse caso, senhor presidente, eu estou entendendo pela manutenção da sentença e desprovendo os recursos, mantendo a aprovação das contas com ressalvas, todos eles. Obrigado. Em julgamento 18 a 22, todos de acordo? De acordo. Então o resultado é conhecido e negado provimento aos todos, né? Isso. Obrigado. Chama o julgamento agora o número 23, também de Vossa Excelência. Aqui também dá para outro bloco, senhor presidente, se o senhor me autorizar. É o 23, 24 e 26, 27, 28 e 29. Então, 26 a 29 e 23 e 24. 23 a 24, 26 a 29, o bloco em julgamento. Isso. Então, aqui, senhor presidente, as contas foram aprovadas, também são todos do mesmo município, de Pontal do Paraná, cujas contas foram analisadas pelo Juízo Eleitoral de Matinhos. As contas foram aprovadas com ressalvas e foi determinado também o recolhimento de valores. Mas, nesse caso, estou dando parcial provimento aos recursos para aprovar as contas do recorrente e afastar a determinação de recolhimento de valor. Aqui eu digo que envolve aquele caso de aplicação dos recursos do FEFC, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sendo permitida a doação de bens e serviços pagos com recursos do fundo oriundos do mesmo partido ao qual o candidato donatário é filiado. Essa é a tese. E a rastreabilidade, a comprovação da origem regular dos recursos utilizados na campanha eleitoral permitem a aprovação das contas. Então, por isso, senhor presidente, estou votando aqui pela aprovação das contas e provimento dos recursos, em todos eles.
Obrigado. Em discussão? Então, anuncio os resultados dos julgamentos. 23 e 24 é conhecido e dado provimento, né? E do 26 ao 29, mesmo resultado. Conhecido e dado provimento. Isso. Tá. Chamo o julgamento agora o número 25 da pauta e também de Vossa Excelência. 25 é um pouquinho diferente, em que aqui foi feita a doação estimável em dinheiro recebida de candidato à majoritária. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha provenientes do partido donatário. Ausência de irregularidade. Doação recebida por depósito em espécie e valor acima de R$ 1.064. Recurso de origem não identificada. Irregularidade em valor expressivo, contas desaprovadas. Então, senhor presidente, aqui o juiz de Matinhos desaprovou as contas do candidato e determinou o recolhimento de R$ 142 também. E eu estou dando, neste caso, parcial provimento para manter a sentença que desaprovou as contas do recorrente, mas afastar a determinação de recolhimento do montante de R$ 142,85 ao Tesouro Nacional. Então, é nesse sentido que eu voto. Conhecimento e parcial provimento. Em discussão? Anuncio o resultado do processo 25, conhecido e dado parcial provimento. Chamo o julgamento agora o processo número 30 de relatoria do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, também está com a palavra. Também outro caso que nós já julgamos outras vezes, prestação de contas e doação também de Pontal, doação estimável em dinheiro recebida de candidato à majoritária, recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha provenientes do partido donatário. Ausência de irregularidade. O partido que fez a doação é o mesmo que seria o coligado, né, é o mesmo que do vereador que recebeu o valor da doação. Ausência de irregularidade. Utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, contratação de serviços de militância, contratos genéricos. Aqui fazemos essas análises dos contratos que foram feitos de militância e entendo que deve ser mantida a sentença que desaprovou as contas da candidata eleita, a vereadora, no município de Pontal, e determinou a devolução de R$ 4.800 ao Tesouro Nacional. Então, senhor presidente, com base no voto que logo será disponibilizado, eu voto pelo desprovimento do recurso. Obrigado. Em discussão? Anuncio o resultado do processo 30 da pauta, conhecido e negado provimento do recurso. Chamo o julgamento 31, prestação de contas, de relatoria do desembargador eleitoral Guilherme Dens. Pois não, senhor presidente. Então, uma prestação de contas, né, de exercício financeiro de partido do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro em relação ao exercício financeiro de 2021. Constatou-se aqui, no caso, irregularidades na aplicação de recursos do fundo partidário, por isso a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e a aplicação de multa. Então, contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 33.785,51, aplicação de R$ 10.719,92 na conta específica para a promoção da participação feminina e imposição de multa de 12,99% sobre as irregularidades, no valor de R$ 4.388,73. É o voto. Julgando desaprovadas. Está em discussão? De acordo. Anuncio o resultado, processo 31, julgadas desaprovadas as contas. Chama o julgamento 33, embargos de declaração, mesmo eminente relator. Pois não, senhor presidente. Aqui também um embargo de declaração interposto em prestação de contas de exercício financeiro. Estou entendendo aqui que houve apenas uma pretensão de rediscussão da matéria, não havendo a presença dos requisitos, né, dos vícios que amparam os embargos de declaração. Então, por isso, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Em discussão? De acordo. No seu resultado,
33, conhecidos e rejeitados os embargos. Agora o número 35, do desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que está com a palavra. Senhor presidente, aqui é o recurso eleitoral de prestação de contas de candidato. Houve desaprovação, recebimento irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, o FFC, repasse de valores por partido diverso, então é impossível isso aí. Nós já temos a decisão mais do que sedimentada nesse ponto, nem vou me aprofundar. Aqui, então, nós estamos negando o provimento, mantendo a desaprovação das contas, porque houve transferência de recursos de um partido para outro, e sabemos que já está decidida essa questão, tanto no TSE quanto principalmente no Supremo Tribunal Federal. Então, meu voto é por negar provimento, mantendo essa desaprovação das contas. Obrigado. Em discussão? Todos de acordo, anuncio o resultado 35, conhecido e negado provimento ao recurso. 36? Agora 36, mesma relatoria. Senhor presidente, a mesma situação. Prestação de contas de candidato, eleições de 2024, a desaprovação ocorreu, recebimento irregular de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o nosso FFC, repasse de valores por partido diverso, a impossibilidade. Aqui também, da mesma forma, não se justifica, eu estou também negando provimento. Em discussão? Anuncio o resultado do processo 36, conhecido e negado provimento ao recurso. Chamo o julgamento 38 do desembargador eleitoral José Rodrigo Satti. Obrigado, presidente. Boa tarde novamente. Pela ementa, direito eleitoral, recurso eleitoral, prestação de contas de campanha, eleição 24, limite de autofinanciamento, doação estimável em dinheiro, cessão de veículo próprio, ausência de irregularidade, recurso provido para afastar a multa imposta pela sentença. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 38, conhecido e dado provimento. 39, também da mesma relatoria. 39, eu estou propondo negar provimento pela ementa. Doação de pessoa física por depósito em espécie em valor superior ao limite legal. Recurso conhecido e desprovido. Mantém a sentença que aprovou as contas com ressalvas, determinando a devolução de valores ao erário. É o voto. Todos de acordo? Anuncio o resultado do 39, conhecido e negado provimento ao recurso. Chamo o julgamento 40, embargos de declaração. Embargos, recurso eleitoral, prestação de contas, eleições 24, desaprovação de contas, erro material, contradição, omissão, não presenciadas, rejeição dos embargos. É o voto. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 40, conhecido e rejeitados os embargos. Chamo o julgamento 42 do desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Senhor presidente, aqui eu estava abrindo a minuta, né? Aqui o assunto é propaganda eleitoral, divulgação de informações em rede social, liberdade de expressão. O juízo local de Foz do Iguaçu teria julgado improcedente a representação por suposta propaganda eleitoral irregular veiculada por meio de publicação em rede social. E aí recorre querendo dizer que as informações elas estão descontextualizadas e inverídicas, o que prejudica a lisura do pleito. Então, é isso que eu estou aqui apreciando, fazendo uma análise do conjunto probatório, não vejo qualquer situação que possa implicar em descontextualização ou a chamada fake news. Então, a minha proposta de voto, depois da análise dos fatos e das provas, é negar o provimento ao recurso, mantendo essa sentença de improcedência, senhor presidente. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado 42, conhecido e negado provimento. 44, da mesma relatoria. Aqui, senhor presidente, também é propaganda eleitoral na internet, ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos, irregularidade foi configurada, imposição de multa, princípios da proporcionalidade e razoabilidade observados para saber que o valor está correto. Isso aqui é o juiz eleitoral de Foz do Iguaçu, julgou procedente uma representação e aplicou ao candidato uma multa de R$5.000, exatamente porque ele veiculou propaganda eleitoral na internet sem informar o endereço de origem. E aí,
estamos analisando e realmente foi isso que aconteceu, não comunicou, já temos N precedentes nessa corte nesse sentido, e o Tribunal Superior Eleitoral é pacífico, o entendimento também é da mesma maneira, a multa aplicada corresponde ao mínimo legal, não tem margem para diminuir disso, então eu conheço e nego o provimento, mantendo sim, colo minha sentença de primeiro grau, eis que a veiculação se deu de forma irregular. Obrigado, todos de acordo? Anuncio o resultado 44, conhecido e negado provimento. 45, mesma relatoria. Senhor presidente, aqui é propaganda eleitoral também na internet, a ausência de comunicação de justiça eleitoral, a infração foi configurada, a multa aplicada, e o juiz também de Foz do Iguaçu, o mesmo valor, R$5.000, aí, claro, tem os argumentos defensivos, que a omissão decorreu de falha de comunicação, a conta utilizada era pessoal, propaganda em rede social é permitida, que a infração foi mínima e rapidamente corrigida, a multa é excessiva, são os clássicos argumentos. Fizemos uma análise probatória, uma análise de contextualização, uma análise de fato, e tem aqui a análise de que realmente faltou com o seu dever de informar o perfil onde foi publicado, razão pela qual eu mantenho o entendimento, da mesma forma que o anterior, conheço e nego o provimento, mantendo-se a multa aplicada. Obrigado, todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 45, conhecido e negado provimento do recurso. 46. Chama o julgamento 46, mesma relatoria. A mesmíssima situação, Foz do Iguaçu, recurso eleitoral, propaganda eleitoral irregular, ausência de comunicação prévia de endereço eletrônico, a multa de R$5.000, os mesmos argumentos defensivos, não se observa aqui qualquer situação que possa justificar esse equívoco trazido. Cito precedentes, mantenho, portanto, a sentença, eu conheço e nego o provimento, porque não houve ausência, porque ausente a comunicação prévia. Obrigado, todos de acordo? De acordo. Anuncio o resultado 46, conhecido e negado provimento. 47, mesma relatoria. Mesma coisa, senhor presidente. Foz do Iguaçu não comunicou o endereço eletrônico, foi condenado em primeiro grau, mínimo legal, R$5.000, recorre com os mesmos argumentos defensivos, não vejo como eximi-lo de responsabilidade, eu, portanto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se, pois, a aplicação da multa. Em discussão? De acordo. Todos de acordo, anuncio o resultado 47, conhecido e negado provimento do recurso. Chama o julgamento 48, mesma relatoria. Aqui agora o assunto volta para uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, repasse entre candidatos de partidos distintos, desaprovação das contas, ela está mantida, só que o juízo aqui é de Ribeirão do Pinhal, a 82ª Zona Eleitoral, desaprovou suas contas no valor de R$1.309,51. Faço análise, mais do que pacificado, o TSE proíbe, a resolução foi apreciada. Houve uma emenda constitucional, o Supremo Tribunal julgou uma DIN dizendo que é constitucional a vedação ao repasse de recursos do FFC entre partidos não coligados, aconteceu nos autos. Nós temos aqui dezenas, até centenas de julgamentos nesse sentido. Eu estou negando o provimento, mantendo sim a desaprovação das contas. Obrigado. Todos de acordo? De acordo. Anuncio o resultado do processo 48, conhecido e negado provimento. Acabou? Bem, tendo sido votados todos os processos, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos e de todas.